Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de desmonte de rocha com explosivo. Nós estamos chegando na reta final, esperamos que vocês estejam gostando até agora, né? E que desfrutem dessas próximas aulas. Hoje nós estamos na aula de número 14, onde veremos aí sobre o controle de qualidade e de resultados na nossa detonação. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é nós conhecermos aí os principais controles de qualidade que nós precisamos realizar, né, para que nós possamos aí monitorar a eficácia, a eficiência, né, os resultados da nossa detonação, claro, sempre com base nos objetivos que nós temos aí ao realizar as nossas detonações. Então, vamos lá para a aula de hoje. Para se determinar aí, né, a eficiência ou eficácia de qualquer atividade, é necessário nós termos aí um completo controle, né, tanto sobre a realização dessa atividade, quanto também com relação aos seus resultados. Quando a gente olha para a detonação, para o processo de detonação, para o desmonte de rocha com explosivo, esse controle ele se torna ainda mais prioritário devido a toda a complexidade que nós temos aí nas nossas detonações ou no processo de desmonte de rocha, né? Porque apesar de nós não termos aí o completo controle sobre o explosivo, não termos o completo controle sobre a detonação, né? Naquilo que nós controlamos, nós precisamos estar aí, né, a par desses parâmetros para que nós possamos maximizar, né, ao máximo aí o aproveitamento da energia do explosivo, o aproveitamento do comportamento da rocha, para que nós possamos aí alcançar os nossos objetivos da nossa detonação. Ter uma boa fragmentação, adequados equipamentos, uma boa formação de pilha, termos aí mínimos impactos ambientais, mínimos impactos, né, ao maciço, uma detonação segura que não venha produzir realmente, né, efeitos danosos nem a pessoas, nem a estruturas, nem a equipamentos, né, para que possamos ter aí uma operação com custos controlados, otimizados e que realmente venham trazer impactos produtivos ou impactos positivos, né, toda a cadeia de processo, né? Como nós já falamos antes, né, isso é algo que nós sempre gostamos, né, de mencionar, aquilo que a gente não controla, a gente não conhece, né? Então, se nós não controlamos a nossa operação, se nós não controlamos a nossa, né, detonação, os parâmetros que estão à nossa mão aí, nós não conhecemos a nossa detonação, nós não conhecemos aquilo que nós estamos fazendo de verdade. Então, é necessário controlar, né, o máximo que nós pudermos para realmente conhecermos aí, ou termos aí realmente, né, uma noção, ou termos aí realmente ciência daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos obtendo, né? Quando nós falamos de controle de qualidade, né, principalmente das detonações, nós temos aí, né, os controles de qualidade qualitativos, né, que vão indicar a qualidade do que se está sendo feito, e isso aí é feito geralmente através da experiência, né? Realmente é um controle subjetivo, é um controle que vai dizer se está bom ou não, né? Dependendo aí dos parâmetros que nós, né, temos aí de conhecimento para compararmos, ver se uma detonação foi boa ou não, ver se realmente, né, o processo está dentro dos padrões aceitáveis ou não. Então, quando se trata de controle qualitativo, que é bastante subjetivo, a experiência, o conhecimento, ele realmente é muito importante para fazer esse tipo de análise. Quando nós falamos aí de controle quantitativo, né, com controles numéricos aí, nós temos aí, né, controles mais assertivos que nos permite fazer, né, mais análises ao longo do tempo e realmente não depende de quem está fazendo a análise, né? Então, os controles quantitativos, né, apesar de serem poucas opções que nós temos quando se refere dos controles do desmonte de rocha, aqueles que nós temos são importantes porque eles não dependem da experiência, eles não dependem realmente aí das pessoas em si, e que ao longo do tempo, né, ao formar aí uma base de dados confiável, realmente esses parâmetros podem nos ajudar, nos direcionar no nosso dia a dia e nas escolhas, né, para as nossas detonações.
Para o processo de detonação, né, de desmonte de rochas com explosivo, nós precisamos aí controlar a qualidade, né, da nossa operação, da nossa atividade durante todo o processo, pois existem várias variáveis que podem afetar diretamente, né, não só o desempenho da operação, a segurança da operação, como também os resultados do nosso desmonte, né? Então, existem vários pontos que nós precisamos estar controlando, que nós precisamos estar observando, né? Antes da nossa detonação, durante a detonação e depois da detonação, né? Quando nós olhamos aqui alguns pontos ou alguns exemplos, né, que nós precisamos controlar aí antes da nossa detonação, nós temos a qualidade do nosso plano de fogo, da elaboração do plano de fogo, a qualidade da perfuração, né, que nós vamos utilizar aí para realizar o nosso carregamento, para realizar a nossa detonação, né? A escolha de explosivo, a escolha dos acessórios, a caracterização da rocha, né? Que seja feita uma caracterização adequada aí, que realmente nós temos informação suficiente para nos basear aí, para realizar o nosso plano de fogo, né? A qualidade da operação de carregamento, da aplicação, do manuseio do explosivo. Então, tudo que é feito antes da detonação, ele pode afetar, né, ou ele vai afetar o desempenho da nossa detonação. Então, nós precisamos monitorar, nós precisamos controlar para saber se tudo está sendo feito dentro dos padrões necessários para termos uma boa detonação. Quando olhamos durante a detonação, e aqui nós falamos, né, não durante a operação da detonação, mas durante a detonação em si, quando o explosivo está detonando, né, nós precisamos avaliar aí, ó, a qualidade, né, do sequenciamento, do desenho de temporização, houve falha na amarração, houve falha, né, na temporização em si, os furos saíram na ordem correta, né, o desmonte ele foi detonado aí na ordem correta. Então, isso nós avaliamos enquanto está detonando, né? Realmente depois, claro, né, nós não conseguimos fazer uma avaliação imediata, mas através de filmagens com câmera de alta velocidade, análise realmente do sequenciamento aí, quando nós temos detonadores eletrônicos, ver se a ordem, né, que saiu a detonação realmente era a ordem que se pretendia sair a detonação. Então, é um dos parâmetros que nós precisamos avaliar ou controlar durante as nossas detonações. Nós temos aí o controle ainda da qualidade do desempenho do explosivo, né? Nós já falamos sobre isso antes, né? Mencionaremos hoje novamente, né? Através principalmente aí da medição de VOD, né? De velocidade de detonação do explosivo, que é uma medição que nós realizamos durante a detonação, enquanto o explosivo está realmente detonando. Nós vemos aí o controle da perda de energia, né? Se houve escape de gases, se houve, né, projeções aí que não deveriam haver, né? Se houve realmente um mau desempenho ou um bom desempenho da nossa detonação. Nós avaliamos as vibrações, a onda aérea, a geração de sobretamanhos, né? Os gases tóxicos que são gerados na nossa detonação. Então, todos esses são pontos que precisam ser observados, que precisam ser monitorados durante realmente a detonação. E depois da nossa detonação, né, nós temos aí principalmente que controlar ou avaliar, né, observar os pontos aí que são resultantes da nossa detonação. A fragmentação, o lançamento das rochas, né, o lançamento da pilha, aí, a formação da nossa pilha, a produtividade dos equipamentos de carga e transporte, né, o nosso desmonte realmente proporcionou aí, né, resultados satisfatórios, né, que otimizaram os processos subsequentes, né, o desempenho aí das etapas seguintes de fragmentação, né, com a britagem desse material, com aí a moagem desse material, o desempenho, né, dos equipamentos de processamento desse material, os custos da nossa detonação, né? Nós realmente conseguimos realizar uma detonação que otimizou os custos, que realmente nos entregou aí, né, resultados satisfatórios dentre aí, o investimento que nós fizemos na nossa detonação. Então, todos esses, né, e alguns outros são parâmetros que nós observamos, né, depois da nossa detonação. Então, existe aí, né, uma série de controles, uma série de critérios para antes da detonação, para durante a detonação e para depois da detonação, que nós precisamos controlar para garantir que a nossa operação e que a nossa detonação está sendo feita com qualidade.
De forma geral, aí, né, nós podemos aí resumir a divisão dos principais controles de qualidade em 4 grupos que nós precisamos realizar durante as etapas do nosso desmonte, durante as etapas da nossa detonação, né? Começando aí pelo controle de qualidade dos produtos que nós vamos utilizar, né, explosivos e acessórios, depois pelo controle de qualidade do plano de fogo que nós vamos desenhar, né, e executar, né, para a nossa detonação, depois o controle de qualidade operacional, né, realmente da execução, do manuseio do explosivo, né, esse é basicamente muito importante, né, como nós falamos aí, né, a operação em si, ele é responsável por quase 80%, né, ou por mais de 80% do resultado final da detonação, e por fim aí nós temos o controle de qualidade da nossa detonação de forma geral, né, avaliarmos aí, né, o resultado da nossa detonação frente aos objetivos que nós tínhamos para ver se nós estamos aí dentro dos parâmetros que nós precisamos e desejamos aí na nossa detonação. O primeiro controle de qualidade que nós precisamos fazer, né, como nós mencionamos agora, é o controle de qualidade de produto, né? Os produtos que nós utilizamos, né, os explosivos e acessórios, eles têm um papel fundamental, né, no resultado das nossas detonações. Produtos com baixa qualidade, é claro que vão realmente impactar nos resultados e vão interferir aí, né, nos nossos objetivos. Então, manter aí um controle de qualidade sobre os produtos utilizados realmente é um dos princípios básicos para se obter bons resultados na nossa detonação. Não adianta nós partirmos aí, né, para a utilização, o que muitas empresas fazem, né, fazerem análise aí, né, dos fornecedores através somente de preços e às vezes compram produtos aí ou explosivos que realmente, né, por mais que sejam aparentemente parecidos a outros, né, explosivos, eles têm aí uma qualidade baixa, um desempenho baixo e é claro que por isso eles custam mais barato. Sempre falo que na hora de analisar o explosivo, nós temos que analisar a qualidade do explosivo e compararmos o custo com a energia disponível, com a energia e a eficiência que esses explosivos realmente eles desempenham, né, no desmonte de rocha em si, na nossa detonação. Não adianta eu comparar, pegar 2 explosivos e comparar, não, vamos comparar aqui, né, uma emulsão com outra emulsão de 2 fabricantes, uma emulsão custa aí R$2, a outra custa 5, né? Então vamos comprar de R$2, só que a de R$2 entrega 10% da energia do que a de 5 entrega, né? Então realmente é necessário analisarmos com um pouco mais de critério, né, os explosivos, os acessórios que nós vamos utilizar. Então, nós sempre dizemos, por exemplo, com relação à espoleta eletrônica, que é claro que hoje ainda é mais caro do que os sistemas convencionais, né, de cordel detonante, de sistema não elétrico, mas, né, os benefícios que ela entrega, na maioria das vezes, justifica, né, esse investimento extra nos custos. Então, é claro que é necessário comprovar, né, esse investimento, é necessário comprovar, né, esses benefícios. É claro que existem operações simplistas, operações mais simples, onde realmente não se tem grandes benefícios, né? Então, realmente, algumas vezes é justificável a não utilização, mas operações mais complexas, realmente, né, tem-se um impacto aí em que se justifica aí várias vezes o custo ou investimento adicional. Então, partindo do princípio que nós precisamos de bons explosivos que nos forneçam energia adequada para as nossas detonações, né, que o aproveitamento dessa energia realmente seja maximizado, nós precisamos controlar a qualidade dos produtos que nós recebemos, né? Eu sempre digo que da mesma forma que quando a gente vai lá no mercado, né, está se vendendo uma série de produtos, a gente precisa olhar a validade, a gente precisa olhar realmente se esse produto ele não foi aberto, se ele não tem aí alguma interferência, não tem alguma coisa, né, que possa ter estragado, ter deixado ruim esse produto. Da mesma forma é com nossos explosivos e os nossos acessórios, né? Por melhor que seja o nosso fornecedor, né, existe pessoas, existe aí o manuseio humano na fabricação dos produtos e eles precisam realmente serem vistoriados, eles precisam ser controlados, porque em algum momento pode-se realmente ter um produto que esteja fora dos padrões,
né, realmente de qualidade que nós exigimos. Então, o primeiro passo para termos realmente uma operação segura, para termos bons resultados na nossa detonação, né, realmente é avaliar a qualidade do produto. O padrão, o ideal é mantermos aí avaliações periódicas, né, de tempos em tempos, avaliarmos o explosivo que nós utilizamos e avaliarmos os acessórios que nós utilizamos, o que nós estamos recebendo dos nossos fornecedores, para ver se eles estão dentro dos padrões de qualidade esperados, né? Uma simples, né, análise visual, como nós fazemos no mercado, olhar se a validade está em dia, olhar se realmente, né, o produto está realmente adequado nas condições básicas, é imprescindível, né, e nos traz aí realmente um controle inicial que pode nos livrar aí de acidentes, que pode nos livrar de baixa performance na detonação, né? Nós já vimos aí vários casos aí em que se tem aí produtos que aparentemente estão bons, quando você olha, né, o produto já está vencido por causa de erro de quem mandou, às vezes colocou, né, o lote errado para envio para a operação, né? Produtos que estão aí, por exemplo, acessórios, né, em que o detonador sai do cabo, o detonador sai realmente, cordel detonante que vem sem a nitropenta, vem sem explosivo dentro dele, né? Boosters que tem bolhas de ar, em que não vem aí, né, a carga de explosivo que deveria haver, né? Emulsão encartuchada que vem petrificada, né? Emulsão aí matriz, emulsão para emulsão bombeada que vem aí, né, com a fase óleo e a fase oxidante aí se separando, o nitrato vem cristalizando, né? O nitrato aí, ou o anfo aí, ele vem petrificado. Então, existem várias situações que podem ocorrer que nós precisamos, né, estar controlando. Então, sempre que você receber um explosivo dentro aí da sua operação, da sua mina, da sua obra, avalie, olhe, veja se está tudo em conforme, se as caixas estão padrão, se o explosivo está com a qualidade. É importante nós conhecermos a coloração do nosso explosivo, quando se trata aí, por exemplo, de emulsões, de hidrogéis, explosivo bombeado, a textura do explosivo, porque uma simples variação de cor, né, uma simples variação de textura, visualmente nós podemos identificar se esse explosivo está com qualidade aí realmente para nós utilizarmos ele ou não. Então, é importante nós fazermos aí essas verificações. Outra coisa que é importante fazer, né, nem todas as operações têm essa flexibilidade, mas algumas operações têm, né, é fazer alguns testes de tempos em tempos, né? Eu sempre digo que, por exemplo, uma mineração que detona quase todo dia, que tem realmente, né, um nível de eficiência necessário aí para que se tenha bons resultados, né, nas operações aí, no processo como um todo, devia ter um campo de prova para testar os explosivos, para testar os acessórios, para testar as técnicas que se deseja utilizar aí. E isso realmente poderia trazer uma série de benefícios à operação como um todo. Fazer teste, por exemplo, você que usa mantupim, fazer teste de queima de mantupim, né? De vez em quando, meça o tempo com um cronômetro, né? Você queima e acende mantupim todos os dias ou uma vez na semana. Quando você acender o seu mantupim, você liga o cronômetro aí do seu celular, liga um cronômetro aí do seu relógio e controle aí o tempo de queima, veja se ele está queimando aí de forma, né, dentro do período aceitável. Pegue 3, 4 mantupins, né? Leve para um lugar afastado, coloque aí próximo da detonação, acione esses 3, 4 mantupins ao mesmo tempo, veja se eles vão detonar ao mesmo tempo, qual a dispersão, é 10 segundos a diferença, é 20 segundos a diferença, né? Faça testes aí, né, com os explosivos, com os acessórios, né, que você realiza. Se você tem acesso à câmara de alta velocidade, né, veja os tempos de retardo, né, para ver qual é a margem de erro que tem aí o seu fornecedor. Nós já fizemos testes com fornecedores diferentes e realmente existe uma dispersão maior em certos fornecedores, existe uma margem de erro maior entre certos fornecedores, e é necessário nós conhecermos a margem de erro, é necessário nós conhecermos o produto que nós estamos trabalhando, né? Quando nós passamos aí para a parte da
da análise quantitativa, né, do desempenho dos explosivos, geralmente são necessários equipamentos e instrumentações, né, para medirem essas, né, para realizarem essas análises, né? Por exemplo, quem trabalha aí ou quem lida aí com emulsão bombeada, com hidrogés bombeado, né, com ânfora derramado, em que o produto é finalizado, né, através, né, do bombeamento, através aí da aplicação dos equipamentos, né, é imprescindível os controles de densidade, os controles de viscosidade, os controles de temperatura, são controles fáceis de realizar e eles realmente são importantes na dia a dia, né, imensa o número de operações aí que a gente vai visitar e chega lá, né, se aplica, por exemplo, emulsão bombeada e você vê lá nesse bombeio um caminhão inteiro e não se tira uma amostra de densidade, né, não se verifica a temperatura de emulsão, não se verifica a gaseificação, a viscosidade de emulsão, e isso é muito importante porque esses são os parâmetros técnicos, científicos que nós temos para saber se nosso produto, se o nosso explosivo, ele está dentro dos padrões de qualidade, né? Quando nós recebemos um explosivo pronto do fabricante, por exemplo, uma emulsão encartuchada, nós esperamos que o fabricante ele tenha feito esse controle de qualidade, né? Então, nós confiamos um pouco mais, o nosso controle ele pode ser menor, né? Ele não deve ser zero, mas ele pode ser menor do que quando nós finalizamos o nosso produto. Quando nós finalizamos aí a fabricação da nossa emulsão, através da aplicação da emulsão bombeada, através dos equipamentos, nós precisamos ter esse controle para garantir que o nosso produto está dentro dos parâmetros mínimos aí necessários. Quando nós olhamos aí para o desempenho final do explosivo, né, nós já falamos sobre isso, que o principal parâmetro, a principal medida que nós temos é da velocidade de detonação, né, conhecida como a VOD, que é aquilo que mede qual é a velocidade que o explosivo detona ao longo da sua detonação do furo, né? Esse é o principal parâmetro para sabermos se o explosivo ele está desempenhando a sua função, se ele está detonando de forma coerente, né? Várias coisas podem afetar a velocidade do explosivo, desde aí do explosivo em si, as características do explosivo, né? A densidade do explosivo, o tipo do explosivo, a qualidade do explosivo, da mistura dos seus componentes, tudo isso pode afetar a velocidade de detonação, e nós precisamos conhecer isso para que realmente tenhamos uma análise mais assertiva, assim como as condições operacionais, né, de aplicação desse explosivo, se nós contaminamos o nosso explosivo, se nós misturamos ele com água, com pó, se houve a queda de algum material, de brita, que entrou aí dentro do explosivo, né? Qualquer parâmetro que venha interferir no explosivo, assim como o diâmetro de perfuração, o confinamento desse explosivo, o iniciador, o reforçador que nós utilizamos, tudo isso afeta diretamente a velocidade do explosivo. Mas nós precisamos medir, controlar esses outros parâmetros para ver se realmente o nosso processo, o nosso explosivo está detonando dentro dos padrões. Então, o controle de qualidade dos produtos ele é imprescindível, ele é o primeiro controle que nós precisamos realizar, né, para garantir que o explosivo que nós estamos utilizando, ele vai nos entregar os níveis de energia, ele vai desempenhar o seu papel da forma que nós precisamos para garantir que nós temos aí boas detonações e detonações eficientes, cumprindo com os objetivos que nós precisamos. Outro ponto fundamental que nós precisamos controlar na nossa detonação é com relação ao nosso plano de fogo, né? Tanto no que se refere ao desenho do plano de fogo, como no que se refere à realização, né, à execução desse plano de fogo. O plano de fogo, né, o primeiro ponto é que ele precisa ser adequado à realidade, né? Muitas operações realizam aí, né, o plano de fogo sem realmente terem certeza exata do que nós temos aí, ou que teremos na nossa detonação, né? Faz um plano de fogo teórico, sem ter certeza de que ele vai ser possível de ser executado. Então, é necessário nós termos uma assertividade no que se refere às condições reais, né, para desenho do nosso plano de fogo. Então, a base de dados, de informações, né, nós não podemos, né, nos basear apenas nos dados teóricos,
mas também precisamos conhecer, né, como nós falamos, fazer avaliação de campo, conhecer a realidade da área que vai ser detonada, né, tanto aí numa bancada a céu aberto, ou como numa frente de serviço aí de desenvolvimento, né, nas sessões da Lavra, para que possamos ter aí parâmetros mais confiáveis aí para a execução dos nossos desenhos do nosso plano de fogo. Assim como é necessário nós garantir, né, que os parâmetros de desenhos, né, eles sejam seguidos, né? Existem inúmeras operações que realizam de forma coerente um plano de fogo, um desenho, mas na hora de seguir o blast não segue, o blast carrega de acordo com a sua experiência, né? Cada blast aí nas operações, isso é muito comum em subsolo que trabalha em turno, que tem vários blasts, né? E cada um faz de acordo com a sua maneira, cada um faz de acordo com a sua experiência, e não se segue o plano de fogo, né, realmente padrão aí, ou realizado para aquelas detonações. Isso faz com que se não se tenha um padrão, né, não se saiba o que está fazendo. Se cada um faz como quer, realmente não tem aí como se analisar os resultados, não tem como se controlar os resultados. Então, se existe um plano de fogo, se o plano de fogo é elaborado, ele precisa ser seguido. Se esse plano de fogo não é adequado e por isso se faz modificações, é necessário que ele seja adequado, é necessário que ele seja refeito. Então, é imprescindível que realmente o plano de fogo ele seja adequado, né, o processo, a detonação que vai ser realizado, e também que se siga esse plano de fogo, e que qualquer modificação que for realizada no desenho, qualquer modificação que for realizada na execução desse plano de fogo, ela precisa ser registrada, ela precisa ser validada, ela precisa ser aprovada, para que realmente tenhamos aí, né, um desmonte aí controlado e realmente temos um plano de fogo, né, que seja eficiente e eficaz para as nossas detonações. É necessário que nós tenhamos aí um acompanhamento constante e completo de todos os parâmetros do plano de fogo, né? E para que possamos aí ir ajustando, né, a cada desmonte, desculpe, a cada detonação, quando for necessário o desenho, e nos adequando na prática para seguirmos, né, o plano de fogo da forma mais assertiva possível, né? Assim, o desenho do plano de fogo ele se adequa à realidade e a nossa operação se adequa ao plano de fogo. Existem vários fatores que vão afetar diretamente aí a elaboração do plano de fogo, assim como vários fatores vão afetar, né, a execução do plano de fogo. No que se refere à elaboração do plano de fogo, nós temos que ter informações precisas, né, qualidade da rocha, características da rocha, características do explosivo, né, condições aí histórico de detonações anteriores, né, do desempenho das detonações, para que nós possamos realmente realizar um desenho que seja adequado às detonações, assim como realizar avaliações de campo, né, para ter certeza que os parâmetros que nós estamos utilizando, eles são adequados à realidade. No que se refere à execução do plano de fogo, nós precisamos controlar aí os parâmetros de perfuração, né? Nós já falamos sobre isso, que o plano de fogo ele é separado aí, ou ele tem 3 partes, é a parte da perfuração, a parte do carregamento com explosivo e a parte da amarração. Então, nós precisamos aí garantir que a parte da perfuração ela tenha uma qualidade, né, controlando a perfuração, que a parte do carregamento com explosivo, a quantidade de explosivo, o tipo de explosivo que está sendo utilizado é realmente foi desenhado, né? E que aí o sequenciamento, a amarração da nossa detonação, ele realmente siga aí o plano que foi elaborado. Então, é necessário nós termos esse monitoramento constante das qualidades do plano de fogo para termos aí, né, realmente uma eficiência aí das nossas detonações, né? Existe uma série de medições simples que elas podem ser feitas, né, para verificar aí de forma resumida, de forma simples, o nosso plano de fogo, né? Com relação aí à adequação do plano de fogo, né, à realidade, nós precisamos sempre conferir aí o desenho com o executado, né? O número de furos que foi realizado, a perfuração que foi realizada, a geometria, né, realmente estava dentro do programado, né? Com relação aí à quantidade de explosivo consumida,
medida, ela estava aí dentro, né, do programado, né, realizar aí, né, uma comparação entre a massa desmontada e a massa programada. Então, para termos aí ideia de que o desenho realmente ele está dentro aí dos parâmetros, está seguindo aí a realidade. Da mesma forma que nós podemos medir aí de forma simples, né, a malha, a distância de um furo para o outro, para ver se a malha está dentro dos parâmetros que nós precisamos, avaliar aí se nós temos aí, né, as medições aí de profundidade de furo, de diâmetro de furo, né, de inclinação de furo, de direção da nossa malha, se está dentro aí dos parâmetros que nós precisamos, né, medições de tampão, ver se o tampão final ele está ficando dentro do parâmetro, né, dentro do tamanho que foi desenhado, que a quantidade de explosivo que colocou dentro do furo era a quantidade realmente adequada, né, desenhada no plano de fogo, né, as características aí da nossa face livre, a limpeza da face livre, as estruturas presentes na face livre, né, presenças de anomalia aí que nós identificamos. Então, qualquer coisa que fuja do desenho, qualquer coisa que fuja aí, que esteja fora, né, realmente dos parâmetros de desenho, elas precisam ser medidas, precisam ser controladas, informadas, verificadas, para que nós possamos aí controlar a qualidade do nosso plano de fogo, né? Então, a qualidade do plano de fogo é fundamental, tanto no que se refere ao desenho do plano de fogo, como no que se refere aí à qualidade da execução em seguir o plano de fogo, para que possamos ir aí realmente aperfeiçoando. Já vimos várias operações em que somos chamados lá, né, convidados aí a fazer melhorias no plano de fogo, fazer testes para melhorar a detonação, e como nós vamos ver ali, o plano de fogo não é adequado à realidade, né? Na operação não se segue o plano de fogo, então não existe parâmetro aí para nós compararmos. Como eu vou melhorar um plano de fogo que nunca foi utilizado, que não se utiliza, né? Primeiro eu preciso conhecer o que se faz, o que se utiliza, estabelecer um padrão, avaliar o resultado que se tem hoje, para que realmente eu possa aí fazer alguma tentativa de melhoria, né, do que se está acontecendo. Quando nós referimos aí ao controle de qualidade, né, da detonação, da utilização de explosivos, sem sombra de dúvida, tudo é importante, tudo é imprescindível, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, né? Mas quando nós nos referimos ao controle de qualidade operacional, ele tem um destaque fundamental, não só no resultado da detonação em si, como na segurança da detonação em si, né? Manter um controle de qualidade operacional, né, sem sombra de dúvida, é o principal ponto que nós precisamos ter de atenção, né, nas nossas detonações. Primeiro, ter padrões adequados, né, e seguir esses padrões adequados realmente é necessário para que tenhamos aí, né, a execução, a garantia de uma operação segura, de uma operação eficiente e que traga realmente bons resultados, né? Experiência, o conhecimento, o treinamento, a existência, né, e o conhecimento de procedimentos adequados, né, e que realmente sejam seguidos, realmente é fundamental para termos uma operação segura e uma operação que produza bons resultados, né? É muito comum, assim como todas as outras atividades que se realizam, né, em todos os outros trabalhos aí, nós termos aí, né, um certo relaxamento, né? Então, eu sempre fiz isso dessa forma, né? Todo mundo sabe que eu faço, então nós terminamos seguindo aí de forma menos controlada, nós chegamos de forma aí mais relaxada do que nós deveríamos, né? Realmente a operação, e principalmente, né, no que se trata aí da aplicação do explosivo, ela é responsável aí, né, como falamos, por mais de 80% do resultado, assim como é responsável aí pela segurança realmente, né, final da nossa detonação. Então, aquilo que nós fazemos ao carregar os explosivos, ao conectar os explosivos, a fazer a amarração da nossa detonação, isso tem aí uma importância fundamental. É necessário nós sabermos o que vamos fazer, é necessário nós fazermos com qualidade e nós controlarmos o que nós estamos fazendo, né? Sempre, né, quando nós tratamos aí de carregamento, de operação de desmonte, nós sempre
que temos várias pessoas envolvidas aí, né? Então, é necessário que nós saibamos o que o outro está fazendo, é necessário que haja comunicação constante, é necessário que haja um controle para que nós possamos realmente estarmos aí dentro de uma operação que nos entregue aí uma qualidade operacional, né, realmente que atenda aos padrões mínimos aceitáveis no que se refere à legislação, no que se refere ao cumprimento dos procedimentos, no que se refere às recomendações dos fabricantes aí, né, e no que se refere aí à segurança do manuseio e da aplicação dos explosivos. Então, é necessário nós termos aí, né, conhecimento, treinamento, experiência e seguirmos realmente os procedimentos para que isso seja feito da forma correta. O manuseio de seguro e correto do explosivo é fundamental para os resultados da nossa detonação. Seguir os parâmetros do plano de fogo é fundamental para os resultados da nossa detonação. Qualidade no carregamento, atenção quando for colocar o explosivo no furo, a contaminação do explosivo, a realização da escorva do furo, que realmente, né, a escorva esteja em contato com o explosivo, as técnicas de carregamento, as técnicas de aplicação de produto, as recomendações aí de aplicação de produto, as quantidades corretas, né? Utilizar o tamanho da carga, a quantidade de carga correta em cada furo, a realização de um tamponamento adequado, né? A realização de uma amarração, as conexões, os nós de cordel, o sequenciamento, né? As ligações aí, as checagens aí com detonadores eletrônicos, tudo isso tem uma interferência direta no resultado da detonação, tanto nos objetivos primários aí, no que se refere à fragmentação, à formação da pilha, à segurança, né, aos impactos ambientais, aos custos, assim como se refere nos objetivos específicos. É inúmeras as ocasiões em que nós vamos realizar testes, em que nós vamos realizar trabalhos especiais, que se faz todo um trabalho de estudo, se faz todo um desenho, e na hora da execução se executa a mesma coisa todo dia, na mesma coisa de forma normal, né, sem seguir os parâmetros que são realmente recomendados, e terminamos tendo aí resultados ineficientes aí nas nossas detonações, né, porque não se seguiu o que precisava ser seguido, né? Eu acho que eu sempre falo isso, e é esse o nosso foco, sempre é o foco dos nossos treinamentos, sempre é o foco das nossas consultorias, das nossas auditorias, toda vez que a gente dá suporte, toda vez que algum amigo liga, né, algum aluno pede alguma ajuda, né, nós sempre falamos isso, né? Primeiro, controle a operação. Primeiro, saiba o que se está fazendo. Primeiro, conheça, né, tenha certeza de como está sendo aplicados os explosivos, como está sendo feito a execução do plano de fogo. Quando se tiver isso controlado, se tiver a certeza do que se está fazendo, aí sim nós podemos pensar em fazer qualquer outra coisa, fazer testes, fazer melhoria, fazer adaptações, né? Enquanto isso, enquanto nós não tivermos uma operação que siga realmente um padrão de qualidade, enquanto nós não tivermos controle sobre a nossa operação, enquanto nós não monitorarmos a qualidade da nossa operação, é desperdício de tempo, de recurso, de dinheiro, nós tentarmos fazer qualquer outra coisa. Então, a qualidade operacional, como todo o resto, é fundamental, mas realmente ela tem um peso aí na segurança, tem um peso no resultado maior do que os outros impactos, né, maior do que os outros, né, pontos que nós precisamos observar. Por fim, o último controle de qualidade que nós precisamos fazer é o controle de qualidade da detonação em si, né? Onde nós precisamos garantir que todos os outros passos, que todos os outros controles, né, realmente contribuam aí para obtermos bons resultados. Elementos de segurança e boas práticas devem ser sempre, né, implementados para garantirmos que a detonação ela vai ser executada da melhor forma possível, né? Não adianta realmente nós termos aí, né, um excelente plano de fogo, né, fazermos aí um carregamento adequado, se na hora da detonação nós cometermos erros, né? Então é necessário nós termos aí procedimentos adequados para a realização da detonação. A verificação pré-detonação que nós falamos na aula passada é fundamental para garantir, né, que todos os parâmetros foram cumpridos, que realmente nós temos aí, né, limites aí estabelecidos
estabelecidos de segurança adequado, que nós temos aí realmente um carregamento, uma amarração adequada para que nós possamos realizar a nossa detonação. É importante nós mantermos aí um acompanhamento constante das nossas detonações, né? Acompanhar as detonações, avaliar os resultados, verificar, né, o que aconteceu a cada detonação, para que nós possamos aí ir conhecendo cada vez mais, né, o desempenho dos nossos, né, desmontes, e assim possamos aí cada dia estabelecendo melhores controles, estabelecendo melhores parâmetros, para que possamos obter melhores resultados na nossa detonação. Existe uma série de medições, né, que podem ser feitas aí, que vão nos indicar aí realmente, né, controles de qualidade para a nossa detonação. Alguns deles vão indicar a performance do explosivo, né, como o VOD, que nós já falamos. Outros vão indicar aí, né, sobre o comportamento da rocha, né, que nós teremos aí nas nossas detonações, né? Cada rocha, né? Cada operação, ele vai ter aí um resultado diferente. Então, é ideal que nós realmente conheçamos como se comporta a nossa rocha, assim como nós poderemos identificar erros, né, operacionais através da avaliação das nossas detonações. Então, sempre, né, nas detonações, nesse subsolo, isso é muito difícil, né, filmar as detonações. Céu aberto tem esse grande privilégio, e eu sempre recomendo, filme todas as detonações, né, arruma uma câmerazinha, isso é tão barato hoje em dia, coloque no lugar seguro, filme a sua detonação, analise a sua detonação. Essa é a medição mais fácil que pode ser feita e que realmente é importante para se conhecer ou se avaliar em uma detonação, né? Avaliar a temporização, se a detonação saiu no momento correto, se os furos seguiram a sequência correta. Com cordel detonante, isso é fácil de visualizar. Com o detonador eletrônico, isso nós podemos verificar nos equipamentos, qual foi o tempo que saiu cada furo, né? Com detonador não elétrico, aí nós podemos aí, né, tentar observar. Alguns tubos de choque vão dar sinal de inicialização, outros, né, devido à claridade, não vão poder ser vistos, mas nós vemos aí o deslocamento da massa, foi direcionada para onde deveria, né? Vemos aí o alívio da face, a retenção do tampão, quando possível, sempre medir vibrações, medir onda aérea, né, para saber quais os limites que nós estamos tendo na nossa detonação, avaliar a geração de gases, né, como nós já falamos aí, os gases aí, eles representam aí ineficiência na detonação dos explosivos. Então, existe uma série de parâmetros que deve ser medido, controlado nas nossas detonações, para garantirmos realmente que nós estamos aí realizando boas detonações, né? Gases, por exemplo, podem indicar que nós estamos tendo erros no carregamento, que nós estamos aí contaminando o nosso explosivo no nosso carregamento, né? Quando nós tivemos aí, por exemplo, avaliarmos o tamponamento, aí a retenção do tampão nas nossas detonações, vermos aí que não está retendo a energia, que não está confinando, que está tendo grande ejeção. Isso não quer dizer que o tampão está errado, né? Pode ser que o tampão esteja errado, mas também pode ser que a execução do tampão está errado. Então, durante essas avaliações, né, ou essas avaliações das qualidades da nossa detonação, do desempenho da nossa detonação, né, nos permitem avaliar erros operacionais, avaliar a performance dos explosivos, como nós falamos. Então, é importante nós avaliarmos, é importante nós controlarmos e conhecermos o que realmente pode estar impactando esses resultados, para que nós possamos ir melhorando realmente as nossas detonações a cada dia. Uma vez que nós controlamos aí a qualidade, né, da nossa detonação, né, a qualidade do produto que nós utilizamos, controlamos aí a qualidade do nosso plano de fogo, tanto do desenho como da execução, controlamos aí a qualidade da nossa operação, né, de carregamento, amarração, do manuseio dos nossos explosivos, controlamos aí a qualidade, né, da execução da nossa detonação, da realização da detonação em si. Nós chegamos, por fim, na avaliação dos nossos resultados, né? Em algumas operações, né, a avaliação do resultado pode ser muito simples, como, por exemplo, numa obra que precisa apenas detonar aí um bloco, uma cabeça de rocha, né, remover ele. Então, o que se precisa só, né, controlar ou avaliar é se realmente o desmonte aí foi efetivo em retirar ou quebrar aquele bloco para que ele seja removido. Outras operações, né, são muito mais complexas, né?
complexas. O resultado do desmonte, como nós já falamos, interfere na produtividade das escavadeiras, dos caminhões, do processamento, né, do tratamento do material, na liberação do minério aí, né, na liberação do bem mineral contido. Então, é necessário nós estarmos aí fazendo avaliações, né, constantes, avaliações realmente mais precisas para indicar a qualidade das nossas detonações e assim poder otimizá-las. Então, dependendo aí da situação do cenário, né, nós faremos aí análises distintas e diferentes. A avaliação, né, dos resultados da qualidade da nossa detonação, ela está diretamente ligada aos nossos objetivos, né? Nós podemos ter objetivos primários, principais, como nós já falamos, e podemos ter objetivos específicos. Então, nós vamos avaliar o nosso resultado da nossa detonação, se ela foi boa ou não, se ela cumpriu os objetivos. E esses objetivos eles vão variar de operação para operação, né? Então, por exemplo, numa operação pode ser fundamental aí a fragmentação, se precisa gerar muito fino, realmente isso é o principal parâmetro que eu preciso controlar de qualidade, né? Em outra operação, a fragmentação ela não pode não ser tão prioritária, por exemplo, numa mina subterrânea, em uma galeria de desenvolvimento em que a rocha é muito fraturada e realmente existe aí, né, um gasto muito grande com contenção, existe realmente aí um perigo aí de instabilidade da rocha. Com certeza aí, né, a preservação do maciço, o não gerar danos, o não gerar impactos pode ser, né, mais prioritário, e é isso que nós vamos ter que controlar, medir a sobreescavação, medir realmente o dano, né, o maciço remanescente, ou medir o avanço de uma galeria, né, o quanto por cento nós estamos avançando aí frente, né, a perfuração total que nós estamos realizando. Então, podemos, né, em cada operação ter objetivos principais distintos, são esses objetivos que vão nortear a avaliação da nossa detonação, se vão dizer se a detonação foi boa ou não, não é só a fragmentação, não é só o dano ao maciço, não é só a segurança, é o que nós precisamos na nossa detonação, né? Então, realmente, nós precisamos estar atento aí ao que se necessita de detonação e que em um lugar, né, uma detonação boa pode ser realmente ruim para outro lugar, para outra operação, porque elas têm aí objetivos distintos, objetivos diferentes. Então, sempre nós avaliamos os resultados da nossa detonação com base nos nossos objetivos que nós temos. Independente de qual seja o cenário, se seja um cenário simples, de uma simples detonação para remoção de um bloco, ou se seja um cenário aí complexo em que impacte, né, britador, moinho, impacte o processo como todo, a recuperação aí do minério, né? Independente de qual seja, nós sempre recomendamos que uma avaliação mínima deve ser feita, né? Nós já falamos isso, né? O céu aberto, ele tem o privilégio de poder filmar as detonações e nós recomendamos que 100% das detonações sejam filmadas, né? Filmagem é a forma mais simples que nós temos de registrar a nossa detonação e realmente avaliar a nossa detonação. Então, pessoal do céu aberto, por favor, filme as suas detonações, isso é fundamental. Pessoal aí do subsolo, infelizmente, não tem esse benefício, né? Nem sempre se pode aí, realmente é muito raro as ocasiões em que se pode aí, né, colocar com segurança, né, uma câmera, fazer o registro aí que tem a iluminação adequada para isso, mas quando for possível, façam, porque realmente a filmagem ela tem aí, né, um aspecto que nos permite avaliar com calma como foi o sequenciamento, como foi a saída, como foi o desempenho da nossa detonação. Então, sempre que possível, e isso é realmente importante. Quando nós não podemos filmar as nossas detonações, né, por qualquer que seja o motivo, né, nós precisamos analisar os registros e os controles que nós temos, né? Sempre analisar a quantidade de carga que se colocou em cada furo, o tampão que se foi, né, que se utilizou em cada furo, a quantidade total de explosivo que foi utilizado, né, a razão de carga total que foi utilizada, comparar isso com a teórica, com um plano de fogo. É claro que para poder fazer esse registro, para poder fazer, na verdade, para poder fazer essa análise, né, é necessário ter sido registrado, é necessário
ter sido controlado. É o que nós falamos, né, agora há pouco sobre controle da qualidade. Aí. É necessário que isso tenha sido feito para que se possa fazer essa avaliação, mas é necessário fazermos essa avaliação mínima para realmente irmos controlando, irmos avaliando a nossa detonação. E isso serve de uma aprendizagem fundamental. Quem está começando, quem está realmente, né, aqui, né, aprendendo um pouco e vai se dedicar, que está iniciando a carreira ou que deseja iniciar a carreira na área, né, de explosivos, apesar que esse aqui não é o curso adequado para isso, né? Isso aqui realmente é só para divulgarmos o conhecimento, mas fica aqui a dica, né, realmente você acompanhar os registros, analisar, verificar, né, frente ao que aconteceu, né, olhar aqui, você vê que teve um furo que ejetou muito, enquanto o resto do desmonte não ejetou, procurar identificar qual é esse furo aqui é o 10º furo da linha, né, deixa eu ver, né, qual foi o tampão dele, qual foi a quantidade de explosivo, foi tudo dentro do parâmetro, foi alguma coisa errada, o que pode ter acontecido. Essas análises simplistas nos dão aí, né, uma experiência, nos trazem aí realmente um conhecimento do dia a dia que é fundamental. Por fim, eu sempre digo que uma operação eficiente ela deve acompanhar não só o processo de detonação, mas como também a lavra e o processamento desse material. A detonação só acaba depois que o material é todo lavrado e processado. Até lá, nós temos ainda, né, efeito da detonação, né, rodando sobre os demais processos e nós precisamos acompanhar a lavra, ver a qualidade da lavra, da nossa detonação, o interior da nossa detonação, da massa desmontada, ver o maciço remanescente, avaliar o que ficou, se teve dano, se não teve, avaliar as regularizações, avaliar os blocos, desmontes secundários que possam ter surgido, qualquer ineficiência que possa ter surgido na nossa detonação. Isso é fundamental para irmos identificando aspectos importantes da nossa detonação, assim como para termos aí, né, a possibilidade de ir melhorando as nossas detonações. Como nós falamos, nós sempre avaliamos os resultados da nossa detonação frente aos objetivos que nós temos, né? Mas de forma aqui simples ou resumida, nós trouxemos aqui alguns parâmetros que podem ser avaliados aí, né, de acordo com cada objetivo, para avaliar se uma detonação ela teve um bom desempenho, se uma detonação ela realmente foi boa ou não, né, avaliar o resultado das nossas detonações. O primeiro dele, é claro, é a fragmentação, se realmente a fragmentação, né, está adequada aos objetivos, à necessidade que nós precisamos, né? A fragmentação secundária aí, ou a geração, né, de necessidade de fragmentação secundária, a geração de blocos, a geração de regularizações, desmontes secundários, a produtividade dos equipamentos de escavação aí, das escavadeiras, né? A performance aí, ou o fator de enchimento dos caminhões aí, né? Quanto melhor distribuído tiver o material, quanto melhor tiver fragmentado o material, mais é possível encher os caminhões que fazem o transporte do material. Avaliar aí a performance, né, da planta de tratamentos, a performance do britador, o britador está conseguindo performar bem, né, ele está produzindo bastante, qual foi o resultado do nosso desmonte, ajudou a aumentar a produtividade do britador, do moinho, ou diminuiu a produtividade, teve muito bloco, a fragmentação estava muito irregular, né? Teve aí engaiolamento, né? Teve que separar o britador por causa da granometria do material. Então, tudo isso são pontos que nós podemos observar que não vão nos indicar aí que a nossa detonação está tendo um bom desempenho ou não. Assim como a diluição, né, quando se tem aí necessidade de controle de diluição, o maciço remanescente, se nós danificamos o maciço, nós deixamos irregularidades, né, na rocha que ficou aí para trás, com relação a parâmetros de segurança, de ultralançamento, geração de gases, né, impactos ao meio ambiente, vibrações, onda aérea, né, e, claro, com relação aos custos da nossa detonação. Tanto o custo unitário da detonação, como o custo completo e total do nosso processo aí. A minha detonação, ela trouxe economia às atividades de escavação, de transporte, de tratamento desse material, o quanto foi aí o custo, né, gerado aí, o custo que nós tivemos aí, né, para gerar 1 tonelada de minério, ou gerar, sei lá, 1 quilo de ouro, 1 quilo de cobre, né, qualquer que seja a medida fundamental
fundamental como item de custo de produção, né, das nossas operações. Então, é fundamental nós acompanharmos os parâmetros, sempre ligados aos nossos objetivos. Quanto mais nós pudermos avaliar, quanto mais nós pudermos controlar, melhor e mais fácil é a chance de nós fazermos melhoria, de nós fazermos otimizações dentro do nosso processo. Por fim, para terminar a aula de hoje, né, nós queríamos mencionar que existe, né, uma série de medições e equipamentos, como nós já falamos, né, que podemos utilizar para fazer o monitoramento das nossas detonações, né? Eles ajudam aí no controle de qualidade das nossas detonações e nos servem como base aí para fazermos análises técnicas, né, realmente estudos técnicos, e eles são fundamentais no nosso dia a dia. Essas medições geralmente são feitas, né, por equipamentos e softwares especiais desenvolvidos para fazer aí realmente medições específicas para detonações, e eles nos servem como base para fazermos comparação entre as diferentes detonações que nós realizamos no nosso dia a dia. Então, existe aí uma série de medições que sempre que possível realmente é interessante e é necessário que nós estejamos, né, realizando essas medições, que estejamos realmente realizando esses controles, porque eles vão nos ajudar aí a tomarmos aí decisões aí, né, e que essas decisões sejam embasadas em realmente medições técnicas, parâmetros quantitativos aí que nos deem indicações, né, reais, sem gerar dúvidas aí nas nossas decisões. Assim como os explosivos, os acessórios têm evoluído, né? Também esses equipamentos, né, esses softwares aí têm sido, né, desenvolvidos e evoluídos ao longo do tempo. Então, cada vez mais nós temos a possibilidade de fazer medições mais precisas, de ter mais controles que antes nós não tínhamos. Então, realmente isso tem nos ajudado aí no dia a dia a avaliarmos aí, né, a performance das nossas detonações. De forma bem simples, bem rápida, né, nós reunimos aqui as principais medições que são realizadas aí no processo de detonação, né, que são úteis aí para tomarmos decisões, são úteis para avaliarmos a nossa detonação, para avaliarmos o desempenho dos nossos explosivos e do nosso desmonte. É claro que existem muitas outras que podem ser realizadas, né, que em algum momento, dependendo das nossas necessidades, elas podem ser bastante úteis, né? E realmente nós podemos expandir isso aí, né, para uma série de possibilidades que nós temos. Mas, de forma simples, essas são as principais que se utiliza aí no dia a dia da maioria das operações, né? Nós temos aí a perfilagem da face, né, que é um mapeamento aí da face livre, muito utilizado no céu aberto, né? Hoje nós já temos aí os scanners que fazem isso com muito mais detalhes, que são fundamentais aí, né, nas nossas detonações, nas análises aí realmente, né, da adequação aí das nossas face livres, da adequação realmente aí do peso que se tem aí a primeira linha de furos, da massa rochosa que se tem aí para ser desmontado. Nós temos aí equipamentos que fazem a medição dos desvios de perfuração, né, erros de inclinação, erros de posicionamento, né, e isso é fundamental para nós controlarmos as nossas detonações. Nós temos aí, né, equipamentos que fazem aí a avaliação das condições do furo, temos câmaras que filmam dentro do furo para ver se tem cavidade, se tem fraturas. Então, realmente, nós temos diversos equipamentos que podem nos ajudar a avaliar aí as condições dos nossos furos. Nós temos os levantamentos topográficos, né, que podem nos ajudar aí, né, em levantarmos aí a massa desmontada, o volume desmontado, a malha, né, com precisão da nossa detonação. Então, sem sombra de dúvida, a topografia tem nos ajudado aí a fazermos detonações melhores e avaliarmos os nossos resultados. Nós temos fotografias e filmagens, né? Isso eu já disse aqui várias vezes hoje e vou continuar dizendo, né? Sempre que possível, tire várias fotos da sua detonação, antes da detonação, depois da detonação. Filme sua detonação sempre que possível. O pessoal do céu aberto tem esse privilégio, aproveitem esse privilégio, ele tem aí realmente um papel fundamental e, quando bem utilizado, serve aí realmente de uma escola, serve aí realmente como uma das medições aí mais importantes que nós poderíamos ter no desmonte de rocha.
Nós temos, claro, análise da fragmentação. Hoje nós temos medições com drone associado a softwares que fazem análise de fragmentação, fazem trabalho de topografia, de levantamento de malha. Os drones hoje são os que mais têm evoluído aí, têm ajudado aí a fazer registros de detonações. As filmagens de detonações com drones são incríveis. Quando bem posicionado, nós conseguimos pegar aí o desmonte por completo, nós conseguimos avaliar a fragmentação, avaliar a malha, a geometria, fazer, inclusive, análises geológicas, geoestruturais. Os drones e os softwares aí têm se evoluído cada dia e têm deixado realmente, né, uma marca aí, resultados surpreendentes nas medições técnicas que nós podemos realizar aí no desmonte de rocha. Como sempre, a medição de VOD é fundamental, é o principal parâmetro para conhecermos o desempenho do nosso explosivo durante a detonação. Então, sempre que possível, meçam aí, né, a VOD do explosivo, né? A medição de vibrações e onda aérea, em alguns casos, né, é mandatório aí devido aos controles de limites legais. Em outros, nem tanto, mas são parâmetros importantes que podem servir aí para inúmeros estudos aí. Então, é importante medirmos as nossas vibrações e as ondas aéreas e a realização de desenhos e controles das nossas detonações. Hoje, cada vez mais, existem mais opções de softwares, de programa, que nos auxiliam aí no cálculo, no desenho das nossas detonações, com realização de simulações, né? Realmente, os softwares aí têm evoluído. Geralmente, os fabricantes principais de explosivos têm os seus próprios softwares. Existem empresas aí, né, de softwares para mineração que têm aí os módulos aí dos seus programas aí voltados para a detonação, assim como tem empresas independentes que realizam aí o desenvolvimento de softwares exclusivos para o desmonte de rocha, assim como para o controle de detonação, né? Então, realmente, nós temos softwares aí que nos permite fazermos aí, né, o desenho da detonação, que permite nós levarmos isso para tablets aí, para palm tops aí, para celulares, e aí fazermos aí, né, o carregamento, colocando a carga, o tampão, a amarração realizada, realizarmos modificação em cima da bancada, depois descarregarmos isso no computador, avaliarmos realmente, criar um banco de dados. Então, realmente, isso tem evoluído e tem contribuído aí de forma realmente impactante, substancial aí para o desmonte de rocha. Então, sem sombra de dúvida, né, a utilização, o conhecimento desses equipamentos, dessas medições, são fundamentais aí para as nossas detonações. Pois é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado pela aula de hoje, né? Como sempre, se ficou qualquer dúvida, se ficou aí, né, realmente qualquer curiosidade adicional, se vocês precisam aí de qualquer ajuda com os temas que foram tratados na aula de hoje, por favor, fiquem à vontade em nos procurarem, né? Aqui está o nosso e-mail, o e-mail da Blast Treinamentos, o nosso zap direto, o site da Blast Treinamento. Então, por favor, não tenham vergonha ou não tenham acanhamento aí de entrar em contato conosco. Nós estamos sempre à disposição, né, e abertos e interessados em fazer novos contatos, em fazer, né, troca de experiências. Estamos aqui para isso, para divulgar e disseminar o conhecimento do desmonte de rocha. Esperamos, né, que vocês estejam gostando, né? Se vocês chegaram até agora, é porque tem sido útil, né? Então, realmente, eu agradeço a companhia de vocês ao longo desse mini curso. A nossa próxima aula é a nossa última aula, né? Realmente, nós estaremos falando sobre segurança na detonação. Nós não poderíamos terminar esse mini curso, né, de uma forma mais, né, assertiva do que com relação a essa. Então, na próxima aula, nós estaremos tratando sobre a segurança da detonação. É claro que o tema é muito amplo, como todos os temas que nós tivemos até agora, né? A gente tenta resumir, tenta expor da melhor forma possível. A gente termina até sendo chato ou repetitivo dizendo isso, mas a ideia desse mini curso não é ensinar nada a ninguém, né? Apenas compartilhar a informação. A ideia desse mini curso é divulgar o desmonte de rocha. Então, esperamos que nós possamos estar alcançando esse objetivo ao longo dessas aulas, né? Que você que não tinha muita noção, que você que inclusive é da área e está trabalhando, né, teve a oportunidade de rever, né, alguns conceitos, que alguma coisa tenha servido como fonte de informação para você, né? E nós estamos abertos aqui para tentar ajudar da melhor forma possível. Infelizmente, né, o assunto é muito amplo,
né, a gente não consegue entrar em detalhes, às vezes a gente começa, né, termina se tropeçando aí em algumas palavras e algumas prioridades, né, deixando de falar algumas coisas que eram mais importantes e falando outras coisas que não eram tão relevantes, mas tudo isso aí é devido, né, a uma imensidão de informação que nós teríamos para passar dentro de um tempo de curso, né, tão pequeno e curto como esse, mas esperamos aqui ter ajudado vocês, ou estejam, né, aqui contribuindo aí com vocês. Pois é isso, pessoal, eu já falei demais para encerrar a aula de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, estamos à disposição. A gente sempre fala que no nosso site aqui da Baixa Treinamento tem os cursos que estão à disposição de vocês. Qualquer dúvida, por favor, nos contatem. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.